É indiscutível que o maior fenômeno social e político do Brasil é a igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica está no debate público e é muito interessante. Você hoje liga a televisão e você vai ver os canais de notícia, tem o presidente da República batendo boca com um pastor evangélico. Eu acho interessantíssimo isso. Um falando do outro. Aliás, e Deus no meio. Talvez Deus esteja dizendo, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Mas o presidente Lula, essa semana, disse, o meu Deus não é o mesmo Deus do pastor Silas Malafaia. E o pastor Silas Malafaia respondeu, não é mesmo não, mas o Deus dos evangélicos é o meu Deus. Eu não sei se o meu Deus é o mesmo Deus do Silas Malafaia. Eu tenho até uma suspeita de que não seja. Por quê? Deixa eu explicar melhor isso daí. É claro que Deus é um só, né? Mas a tradição rabínica fala uma coisa muito interessante. Os rabinos dizem assim, que a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque, embora Deus seja um só, as percepções que cada pessoa tem a respeito de Deus divergem, são diferentes. Um é o Deus conforme Abraão o vê, outro é o Deus conforme Jacó o vê, conforme Isaac o vê, é outro Deus. Um é o Deus de Abraão, ele é o Deus que o Abraão acredita solicitou o sacrifício do seu filho. Então imagina, o Deus do Abraão fez com que ele levantasse um cutelo para sacrificar o seu filho. O Deus de Isaac é o Deus que pediu que ele fosse sacrificado. Quer dizer, o que Abraão pensa de Deus, o que Isaac pensa de Deus, a maneira como eles experimentam Deus, são maneiras diferentes. Então veja que eles estão falando do mesmo Deus. Os discípulos dizem para Jesus, né, quer que a gente mande cair fogo do céu? Jesus diz, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, meu pai não é assim. Eles acham que estão falando do mesmo Deus de Jesus, e Jesus precisa corrigir essa imagem. Então, Deus está em disputa na arena pública do Brasil, no cenário político do Brasil. E é muito interessante nós, como cristãos e evangélicos, eu como cristão evangélico, como pastor evangélico, estar observando isso e me sentir responsável também por isso. Então é um lugar que eu quero falar, quero dar minhas opiniões sobre isso daí. Acho interessante o que aconteceu na Avenida Paulista, dia 25 de fevereiro, né? Uma manifestação convocada pelo presidente ou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com o apoio e o financiamento de lideranças evangélicas, inclusive, principalmente o pastor Silas Malafaia. Mas eu achei interessante, a Michele Bolsonaro vai ao trio elétrico, não sei nem se chama trio elétrico em comício político, ou o culto público, sei lá. Aliás, não sei o que foi aquele evento, se foi um culto político, um comício religioso, sei lá o quê. Mas foi essa mistura aí de religião e política. Mas a Michele Bolsonaro, ela disse assim, nós estamos sofrendo porque Deus escolheu o meu marido. E o meu marido disse que Deus está acima de todos. E eu acho interessante quando se diz Deus escolheu, Deus ungiu. Presidente não é escolhido por Deus, é eleito pelo povo. Rei é ungido no Velho Testamento, rei é ungido. Presidente da República no Estado Democrático de Direito não é ungido nem escolhido, é eleito pelo voto. E quando alguém vai a um palanque dizer que o fulano de tal foi o escolhido de Deus, aliás, os pastores evangélicos que hoje apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro já estiveram ao lado de Lula dizendo que ele, Lula, havia sido ungido e escolhido. Então, esses ungidos e escolhidos são de ocasião. Mas quando alguém vai dizer, olha, Deus escolheu esse, Deus ungiu esse daqui, quem não concorda com aquela candidatura ou com aquela representatividade política, numa sociedade democrática, em tese, só está contra uma candidatura ou uma representatividade política. Mas no discurso de que Deus ungiu, quem discorda está contra Deus. Então essa política que coloca Deus como protagonista é uma política maniqueísta, que quem não está com o meu Deus e com o escolhido do meu Deus está com o diabo, que aliás foi o que o pastor Silas Malafaia falou, que o presidente Lula, o Deus do presidente Lula é o diabo. Então, essa maneira que a gente está fazendo política hoje no Brasil é muito complicada, muito complicada. E é por isso que eu acho que Deus olha e diz assim, olha, isso aí é um debate religioso, não tem a ver comigo. Vocês, inclusive, estão tomando meu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, você não vai usar o nome de Deus
a favor dos seus próprios interesses, das suas próprias conveniências, e manipulando o nome de Deus para você chegar onde você quer chegar, usando Deus para que você alcance o seu fim. Aliás, um Deus que pode ser usado por alguém que pretende chegar a um fim, que esse Deus poderia concorrer para que tivesse êxito, não é um Deus, é um ídolo. Deuses manipulados pelos interesses humanos são ídolos. O Deus revelado na Bíblia Sagrada, ele não se presta a esse papel, ele não pode ficar na boca de todo mundo desse jeito. A gente precisa ter mais cuidado para fazer religião e para fazer política. Então, agora eu queria que você imaginasse eu falando isso do púlpito da minha igreja domingo. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que aconteceria se domingo eu fizesse esse discurso? Ia dar uma confusão, né? Porque cada coisa no seu lugar, cada espaço precisa ser preservado. Mas sim, a gente tem que discutir religião e política, porque religião e política estão em discussão no Brasil. Todo mundo hoje em dia, aí, eu já vejo toda hora alguém citando Desmond Tutu, o arcebispo anglicano da cidade do Cabo, na África do Sul. Ele disse que não há nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Também foi o Desmond Tutu que disse que quando os americanos missionários chegaram na África do Sul, os missionários tinham God e os africanos tinham gold. Então os missionários ensinaram os africanos a orar. E os africanos fecharam os olhos e oraram. E quando abriram os olhos, os africanos tinham God e os americanos tinham gold. Desmond Tutu quem fala. Os americanos chegaram com Deus e pegaram o ouro dos africanos. Então, religião, sim, tem tudo a ver com política, isso está no debate político. Aliás, eu vou gravar um meu podcast, o Correlê, eu vou gravar, semana que vem vai ao ar uma edição em que eu quero explicar a teologia do domínio, que agenda política é essa que está na mão da igreja evangélica, ou de um segmento conservador da igreja evangélica no Brasil, né? Porque a igreja evangélica ela é multifacetada. Né? Então, tem um segmento que tem uma agenda política, uma agenda de poder, que está muito influenciada pela teologia do domínio, e o movimento político, religioso político do Brasil, dentro do bolsonarismo e da igreja evangélica, é um espelhamento do que acontece, claro, guardadas todas as proporções, com os evangélicos conservadores nos Estados Unidos e com o Partido Republicano e a candidatura de Donald Trump. Então, tudo isso está misturado.